filosofia aplicada ao dia a dia. E nós estamos nada mais, nada menos do que aqui na Grécia, em Atenas, na Acrópole, no Partenon, onde tudo começou, onde a filosofia, o pensar, o saber decidir o que nós queremos pela nossa vida, o que nós queremos alcançar, como é que nós queremos ser melhores, onde todo esse pensamento iniciou. A filosofia aplicada ao dia a dia vai mudar sua vida. Portanto, me acompanhe nessa jornada cultural, que eu tenho certeza que ela será transformadora na tua visão acerca da filosofia e de como aplicar todo esse conhecimento na tua vida. Qual o papel do Rousseau na criação do comunismo? Meus amigos, olha só, aí eu me lembro sempre, toda vez que vem essas discussões sobre os grandes autores, seus pensamentos, eu me lembro daquela aula que eu já falei para vocês, que eu aprendi com um grande professor. Graças a Deus eu tive bons professores e tive uma boa relação com meus bons professores, e eles transformaram minha vida também. É por isso que eu tenho essa ânsia de ser um bom professor para vocês, para transformar a vida de vocês também. Tá? Meu professor Milton Bins dizia uma coisa que dizia o seguinte: olha só, todo gênio, ele acerta como um gênio, enxerga coisas que os outros não viram, mas ele também, muitas vezes, erra como um gênio. Então eles erram coisas muito erradas, né? Muitos deles enxergam um problema, mas não enxergam a solução. Ou enxergam um problema, dão uma solução, mas pelo fundamento errado. Captou? Cara, o Jean-Jacques Rousseau, ele sofre mais ou menos... Qual o papel do Rousseau na criação do comunismo? Meus amigos, olha só, aí eu me lembro sempre, toda vez que vem essas discussões sobre os grandes autores, seus pensamentos, eu me lembro daquela aula que eu já falei para vocês, que eu aprendi com um grande professor. Graças a Deus eu tive bons professores e tive uma boa relação com meus bons professores, e eles transformaram minha vida também. É por isso que eu tenho essa ânsia de ser um bom professor para vocês, para transformar a vida de vocês também. Tá? Meu professor Milton Bins dizia uma coisa que dizia o seguinte: olha só, todo gênio, ele acerta como um gênio, enxerga coisas que os outros não viram, mas ele também, muitas vezes, erra como um gênio. Então eles erram coisas muito erradas, né? Muitos deles enxergam um problema, mas não enxergam a solução. Ou enxergam um problema, dão uma solução, mas pelo fundamento errado. Captou? Cara, o Jean-Jacques Rousseau, ele sofre mais ou menos... A gente analisa o pensamento do Rousseau lá no meu curso de política, tem no terceiro módulo, a gente vai ver lá, ó, as principais teorias políticas. Aí tem o Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Tocqueville, tem o Thoreau, e embaixo tem o Rosa, que não aparece nessa imagem aqui para vocês. Tá lá no nosso terceiro módulo. E por que a gente faz isso, cara? Para tu enxergar como é que funciona todo o pensamento político. O que o Rousseau estava enxergando? Olha só, meu, Thoreau, ele vai morrer em 1762, tá? Em 1772, o Marx só vai escrever o Manifesto Comunista praticamente 80 anos depois, tá? Em 1848. Então, meu, de 1762 tem um grande período que a sociedade está se transformando. E o Rousseau já enxergou isso. Porque tem muita gente que acha que o mundo ele só vai se transformar com a Revolução Industrial. Mas, meus amigos, eles se transformam muito antes. Essa transformação vem da onde? Vem da sociedade, das pessoas que... Só que essa transformação que todo mundo acha que começa com a Revolução Industrial, lá quase no século XIX... Cara, não, cara, ela começa lá no século XVI com o capitalismo. Tá lá no curso Capitalismo para tu ver como a sociedade mudou. Tá lá à tua disposição no Corações e Almas. Porque ali a gente começa a ter uma sociedade, cara, do início, que a coragem do ser humano, o esforço do ser humano começaram a transformar o nosso mundo. O ser humano sai do centro da Europa, vai para as bordas da Europa e começa a dominar o planeta todo. E quando a gente começa a dominar o planeta todo, a gente começa a ter as mesmas experiências no planeta todo. O ser humano que mora na Itália, ele não é muito diferente agora do ser humano que mora no Brasil, que não é muito diferente do que mora nos Estados Unidos, que não é muito diferente do que mora no Japão. Os seres humanos começam a ter os mesmos usos, os mesmos costumes, tomar o mesmo café, usar o mesmo telefone celular, vestir a mesma matéria-prima, comer as comidas praticamente iguais no mundo.
comer as comidas praticamente iguais no mundo todo. Todo mundo come hambúrguer no mundo todo, todo mundo come macarrão no mundo todo mundo come pizza no mundo todo mundo come assado no mundo todo, churrasco no mundo todo. Então tudo isso caminhou para o mundo todo, tu entende? Aí o ser humano virou global. E esse é um dos problemas, é uma das características, né, da modernidade. É quando o ser humano agora não existe os seres humanos diferentes em cada lugar. A gente pode dizer que o ser humano é o mesmo em todo o planeta. Essa é a grande transformação que a gente tem na sociedade. E aí com a abundância proporcionada pelo capitalismo, né, porque daí que abundância é essa? Cara, os trabalhos dos caras que tinham mais coragem, tinham mais esforço, começaram a dominar o mundo. Isso de fato, como eles começaram a proporcionar resultados melhores, né? O comércio ficou melhor, eles começaram a ficar muito mais ricos, né? E vendendo o quê? Cada vez mais comida, cada vez mais soluções para a fome das pessoas, mais soluções para as doenças das pessoas. Vamos falar dessa forma, porque esse é o grande ponto que as pessoas não enxergam. E é isso que eu quero que tu enxergue. O que começou a acontecer? Mais soluções para as doenças, mais soluções para a fome, mais soluções para o frio, mais soluções para as tempestades, para as forças da natureza, mais soluções para os nossos luxos, mais soluções para as nossos lazeres. E tudo isso começou a gerar mais dinheiro na parte comercial. Tu entende? E com isso, cara, as pessoas pararam de morrer. Muitas pessoas que antigamente morriam, porque como é que se dava um mundo só sobrevivia quem matava um leão por dia, ou que tinha capacidade de convencer os outros a matar um leão para ele, ou aquele que tinha a força suficiente para fazer os outros matarem um leão para ele mesmo, né? Quando a gente tem o capitalismo, a gente começa a ter a abundância de grãos, a abundância de comida, a abundância de medicamentos, e essas pessoas que antigamente morriam mais cedo pararam de morrer. Tu compreende? Então o que o Rousseau tá vendo ali na sociedade, cara? Tá vendo que essa hiperabundância tá trazendo um problema. Ele é o primeiro a começar a ver isso. Cara, isso é uma coisa que as pessoas não enxergam. Eu tô falando pra vocês, é o grande problema da sociedade. Tá? É como a gente não conseguiu se relacionar com tudo isso. Até hoje vocês estão vendo essas teorias, temos que matar todo mundo, as pessoas não podem procriar, não devem ter filhos, não deve ter muita gente, porque não tem recurso para todo mundo. É o mesmo papo, Malthus falava isso aí lá atrás também, e hoje eles estão com o mesmo papo da nova ordem mundial, porque eles estão enxergando o problema, né, que é ter muita gente no mundo com muitos direitos, e tendo que ter muito acesso a recursos, e os recursos são finitos na cabeça deles, tá? Tá tudo errado, cara. Até hoje as pessoas não enxergaram a solução para isso, tá? E o que o Rousseau tá vendo, cara? Que a sociedade tá se transformando. Ele tá enxergando o quê? Que as pessoas estão ficando cada vez mais fúteis, porque agora os ricos, que são bem ricos, eles querem coisas cada vez mais extravagantes, querem roupas mais extravagantes, comidas mais extravagantes, jeitos mais afetados, e eles vão ficando cada vez mais fracos, cada vez mais bobos, ele tá vendo que a sociedade está ficando cada vez mais rasa. Então ele enxerga que, olha só, o ser humano nasce com condições de desenvolver, de crescer, e quando ele chega na sociedade, ele se torna uma pessoa mesquinha, uma pessoa boba, invejosa. É os males da modernidade que ele está vendo nascer, na transformação da Paris que ele morava, da Londres que ele foi visitar. Ele está enxergando, ele sai do interior, vai morar em Paris, ele enxerga tudo isso, está chegando na sociedade parisiense. É como tu chegar hoje, imagina ser um cara do interior e chegar do nada no mundo das patricinhas de São Paulo, ou das patricinhas de Porto Alegre, das patricinhas do Rio de Janeiro. Tu vai ficar, os pessoal fantasiado de Barbie. Imagina um cara do interior vendo esse pessoal fantasiado de Barbie, indo ver o filme, tu vai achar que são todos retardados. Porra, na cidade grande os caras são retardados. Na cidade grande os caras são doente mental. É isso que ele tá vendo acontecer. Então ele começa a pensar o quê? Olha só, cara, a sociedade que destrói o homem. O homem nasce bom. Olha o que ele tá enxergando. O homem nasce bom e a sociedade destrói esse homem. A sociedade é má. Olha o que ele está vendo. Ele está vendo que na sociedade, se as pessoas chegam e elas não são bem relacionadas ou não ganharam esse dinheiro trabalhando, elas não têm tantas chances como os outros. Então agora eles tinham que lutar pelo igualitário. Se todos os homens, olha o que ele diz, se todos os homens tivessem as mesmas condições de largada, muito provavelmente eles chegariam muito mais próximos lá adiante. Essa é a questão do igualitarismo que o Rousseau traz. E que depois vai ser utilizada pela propaganda dos comunistas, porque todo mundo quer ter as mesmas condições dos outros, mesmo sem ter tido esforço, ou sem ter tido coragem, né? O que mais tem no coletivismo, os bunda mole querendo ver do dinheiro dos outros, das bolsas auxílio, cotas para entrar na universidade, é isso aí, tá ligado? Cotas para tudo, não tô nem falando só de questões raciais, tô falando todo tipo de benefício. Agora os caras, tem gente que fica mentindo, dizendo que é de outra etnia, de outra cor, para conseguir entrar nos concursos públicos. Tudo é uma fraude, tá ligado? É tudo uma fraude.
Então enxerga o que a gente está vivendo aqui, entendeu? Esse é o ponto que o Rousseau é o primeiro a começar a ver. É que a sociedade está deturpada por conta da ascensão do capitalismo, né, da ascensão do acesso aos luxos, do acesso à abundância, e como o ser humano não está se relacionando bem com o senso de suficiência. Ele perdeu o senso de suficiência. Agora ele quer sempre mais coisa, e acaba não se preocupando em ser um ser humano melhor. Ele começa a se preocupar a ter mais coisas. Que depois o Schopenhauer vai analisar, toda essa geração começa a analisar isso. Tu entende? Então vocês enxergam o que o mundo, todos os pensadores estão vendo as mesmas coisas. Só poucos eles conseguem conectar. Meu dom, eu ia dizer dom porque é mágico, mas né? Eu me esforço para enxergar isso. É conectar todos eles. Porque, obviamente, eu vim um tempo depois, né? Tive bons professores que me ensinaram a ler, os bons comentaristas. Depois eu li as obras originais e encaixo tudo isso, porque tem uma visão. Sou um cara que estudou sociologia, política, antropologia, direito, todas as áreas das ciências humanas, ciências comportamentais. Cara, eu estudei todas as áreas das ciências humanas, todas as áreas. Além de sociologia, política, psicologia forense, né, para ver como é que funciona a cabeça dos criminosos, psicologia social, tudo estudado formalmente na universidade, tu compreende? Para trazer tudo junto, para analisar todos esses pontos, se conectar e ver o que as pessoas enxergaram errado. Eu já tirei a solução aqui, cara. Qual é o problema da sociedade? Como o ser humano se relaciona com a abundância? É isso! Os caras querem acabar com o capitalismo porque não é só... tu entende que o Marx quis acabar com o capitalismo porque ele tá vendo o ser humano não se relaciona bem com a abundância, a gente vive um mundo com cada vez mais sofrimento, ele tá enxergando isso. Então não sabe mais seu lugar no mundo. O Marx tá vendo isso, o Max Weber tá vendo isso, o Emile Durkheim já via isso, todo mundo tá vendo os mesmos problemas. O Rousseau já via isso, o Henry David Thoreau já via isso, todos eles viam o mesmo problema. Só que eles não sabem a solução para isso. E a solução é tu ter o conceito do senso de suficiência, de saber o que é abundância que tu não precisa. Porque o mundo começa a te... Bom, já falei pra vocês isso aqui, eu falo com... Essa é a minha vida, é te ensinar isso. Essa é a minha vida, cara, te ensinar tudo isso, tá? Só que o modo como eu faço, aí que tá, é a arcada do Aristóteles. Eu falo pela poética, do modo que chama a atenção, né? Que tu quer, quero saber mais sobre isso. Né? Depois eu te falo, te mostro da maneira, através da retórica, dessa forma, né, de como discutir e chamar a tua atenção para a conversa do modo como eu falo, eu te trago as informações através de uma dialética, que eu te passei aqui, informação, só que desse jeito misturando a poética com a retórica, até que tu entenda e feche pela lógica. Esses são os discursos aristotélicos, esse é o meu método de te ensinar as coisas. Tu compreende? O meu método é aristotélico de ensinar as coisas. Só que você fala, eu tenho um método aristotélico para te ensinar sobre o processo civilizatório e o problema do ser humano com a sua relação ontológica e deontológica com o senso de abundância versus em contraste com o senso de suficiência. Acabou, né? Ninguém quer ver essa matéria que é chata pra caralho. Só o próprio nome